Eu sou o André e vou apresentar o nosso trabalho junto com o Bruno Moraes e o Juan Olímpio. Nosso trabalho é a modelagem e validação do fluxo de veículos do Porto Norte da UFJF. Esse trabalho foi desenvolvido na disciplina da Trabalho Multidisciplinar do DCDC da Universidade Federal de Juiz de Fora. Primeiramente, a nossa motivação. Ao redor da Universidade Federal, nós temos a saída dela, norte, que tem um pórtico, e nessa saída tem uma rotatória. Essa saída é um dos principais caminhos para a gente ter acesso à cidade alta, na parte de Juiz de Fora. E muitos veículos é, fazem esse caminho e passam por essa rotatória para poder acessar parte da cidade. E é um lugar que a gente observa muito trânsito e congestionamento, um tráfego realmente elevado. Essa é a nossa motivação em estudar esse cenário. A nossa metodologia. A gente utilizou um software de modelagem chamado Sumo. Desculpe. Este software ele nos fornece formas de simplesmente fazer as simulações e através de um outro software de modelagem geométrica a gente fez a representação gráfica da região. Esse aí é um modelo, é uma ilustração. Na ilustração à direita é o nosso modelo gráfico de como ficou a rotatória modelada. Esse é o nosso modelo completo. Ambos, todo modelo, a gente tomou muito cuidado para eles estarem em escala real, realmente com, com as ruas, né? As suas dimensões, está tudo realmente em escala real para tentar seguir mais fielmente o resultado esperado. Aqui é como é feita a adição de nosso modelo. Ele tem pedestres e os veículos são adicionados fluxos, né, de veículos de pedestres de região para região, e a gente consegue setar esses fluxos em cada parte do modelo geométrico. O sigma é o quão errôneo o motorista pode ser na sua tomada de decisão. Aqui é para ilustrar as saídas de veículos e as entradas pelas setas. Setas vermelhas estão ilustrando as saídas de veículos das ruas, né? Aí em SP está mostrando os veículos que vêm de São Pedro, seta vermelha e vão sentido a rotatória. Mesma coisa no morro, mesma coisa na UF. E as azuis são as que estão indo em sentido ali no São Pedro, no morro entrando e na UFJF. Aqui é uma rua adjacente que a gente achou interessante colocar no modelo porque era observado engarrafamento nela em certos momentos. O nosso objetivo é simular os obter, na verdade, os parâmetros de veículos, né? Na verdade, são os fluxos de veículos em cada caminho que essa quantidade de veículos vai seguir. E a gente chama de parâmetros. Aqui, por exemplo, são os parâmetros de São Pedro. São os veículos que vêm de São Pedro e podem virar para a Universidade Federal, idem direto para a rua principal que vai para o Morro da Glória, ou a Rua do Posto. Esses são os parâmetros. Aqui são os parâmetros dos veículos que vêm do Morro da Glória, que podem ir para São Pedro e podem ir para a UFJF. E aqui, no caso, são os parâmetros da UFJF, dos veículos que podem ir para o São Pedro, para o Morro da Glória e para a Rua do Posto, que é a rua adjacente. E o do Posto também, podem sair dali, podem ir para o São Pedro e podem ir para o UFJF. Tendo essas informações, a gente adquiriu os dados. A gente usou duas APIs para poder obter os dados para utilizar na simulação. A gente usou o Routes API e o Geocoding API. São APIs do Google e elas que nos fornecem os dados para a gente utilizar na aproximação. A gente coletou os dados neste momento aí, no dia 7 de julho de 2025, às 7h12. E essa era a situação do trânsito no exato momento.
Aí, com é, os dados em mãos, é, com as ruas em mãos, a gente conseguiu coletar todo o tempo que estava sendo estimado para se locomover em cada via e as suas velocidades. A gente conseguiu inferir as suas velocidades médias de trânsito nesse, nesse pedaço, nesses trechos. Com base nisso, a gente tinha 11 variáveis, 10, é, 10 fluxos de veículos, né? 10 caminhos que os veículos podem seguir, são os parâmetros como mostrei anteriormente, e um sigma, como mostrado. E a partir disto, a gente usa um algoritmo genético, NSGA2, e esse algoritmo genético ele tenta, por meio dele, por meio destas variáveis, desses parâmetros, que a gente chamou de parâmetros, testá-los e tentar aproximar o máximo possível com os dados obtidos das APIs. Dentro das possíveis soluções retornadas pelo algoritmo, a gente busca com percentuais de erro menor que 15% em comparação com as velocidades reais. Nas simulações, a gente fez uma simulação aqui para ter uma ideia de como ficou e ficou bem aceitável, ficou bem parecido com o real, mas e a partir disso a gente obteve os resultados depois de rodar o algoritmo. Em cima são os resultados que a API retornou, as velocidades médias em cada uma das 3 vias principais, e embaixo são as velocidades médias que a gente conseguiu retornar com o uso do algoritmo para inferir os parâmetros. E a gente considerou um bom resultado, porque o erro, a gente buscava um erro menor que 15%, e o erro ficou em torno de 3%. Aqui é a plotagem do gráfico de velocidade média de cada via, e aqui a gente consegue ver que a pior via com a menor velocidade, com certeza, é a do morro. A gente consegue ver que a velocidade média do São Pedro, dos carros que vêm de São Pedro, é uma velocidade média um pouco melhor, mas a melhor são dos veículos que estão vindo da UFJF. Conclusões. O que a gente pode fazer com esse trabalho? A partir desse algoritmo que consegue, a partir de um cenário real, com velocidades reais, a gente consegue inferir os parâmetros, né, quanto de veículos que nascem em cada lugar e quer ir para um lugar específico, para uma rua específica, e tendo essa aproximação de fluxo de veículos que nascem em um lugar e devem ir para outro, a gente consegue mudar o cenário e estudar formas de tentar diminuir o congestionamento naquela região. Aqui a gente fez uma nova via, conectando o que vem de São Pedro e indo para o UF, e nesta nova via o objetivo é acelerar o tráfego de veículos que vem daqui e aumentar a velocidade média da faixa de São Pedro. Como no gráfico, depois que a gente usou os fluxos que a gente já tinha conseguido na aproximação com os dados reais, a gente observa que a velocidade média do São Pedro obteve sim um ganho de velocidade, melhorando o tráfego daquela região. E essa é a proposta do trabalho, uma ferramenta que por meio dela a gente consegue realizar modificações e estudar a viabilidade destas. Muito obrigado pela atenção.